Bem-vindos a mais um episódio do Além dos Números. Hoje é bem longo aqui a apresentação porque ela faz muita coisa. Vice-presidente do Serac, maior ecossistema de contabilidade do Brasil. São mais de 10 mil clientes recorrentes, mais de 1.000 colaboradores, especialista em pessoas e processos, referência em liderança feminina, criadora do método 5Rs, da liderança de alta performance, cofundadores da MLS, fundadora do Fire Club, Star Club, Energy Club e a Comunidade Maravilha. Seja muito bem-vinda, Carla Martins. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Rô. Carla, você é uma referência em liderança e empreendedorismo, né? Mas antes disso, quem era a Carla que ninguém conhecia? Quem era a Carla? A mesma. Que sempre trabalhou, que trabalha desde bem pequena, que sempre esteve à frente da organização na parte de pessoas. Então, desde muito nova, eu estou à frente das pessoas no Serac e continuo assim, então por isso que é a mesma. Também antes das pessoas me conhecerem, né, eu já sou mãe há 13 anos, né, a Moa tem 13 anos de idade, então tem bastante tempo, então eu não era conhecida desde o início. E o Lui tem 10, então também era mãe antes de me conhecerem. Que mais? Uma pessoa muito determinada, muito trabalhadora, com valores muito fortes, com opiniões muito fortes, só que sempre pensando nas pessoas, sempre pensando no bem-estar de todo mundo, querendo dar conta de tudo desde o início. E você falou das crianças, né? Elas estão bem engajadas, porque a gente, nos eventos, eles sempre estão vendendo alguma coisa, participando de algo, querendo trabalhar, fazer parte. Como é isso? Eu acho que eu exponho os meus filhos a mesma coisa que meu pai expôs a gente desde muito novos, para entender que há muito trabalho, há muita determinação, muita dedicação para conquistar a vida que a gente vem conquistando. Então, só que também um pouco de desafio, um pouco de brincadeira. No nosso último evento, quem viu o Lui, ele estava vendendo ao mesmo tempo que brincando, causando no meio dos adultos, ao mesmo tempo que se relacionando com as crianças. Então, algo lúdico, mas ao mesmo tempo que dá o valor do dinheiro. Então, ele vende, ele tem a comissão dele, ele tem a hora dele. Então, trazer isso para uma realidade sem ser uma coisa chata, né? Não é porque é sério, tem que ser chato. Pode e deve ser divertido. Não só na infância, mas também quando você já chega na adultice, que eu falo, também tem que ser divertido para a gente viver feliz. E hoje vocês fazem eventos muito grandes, né, Carla? Com muita tecnologia, muita informação. Como eu fico imaginando, porque na minha época a gente tinha ali a televisão, que era um show, né? Hoje, como que é para eles olhar você no palco? Tão grande, no último evento vocês conseguiram mais de 2.500 pessoas, você estava ali no palco, um palco gigantesco. Como foi para eles ver a mãe tão grandiosa, assim? Eu vou responder o que eu acho, tá? Não sei. Para eles, eu acho que tá mais natural. Porque a gente vem crescendo, né? A gente fez de 600, fez de 1.000, fez de 2.000. Então, para eles é um crescimento natural. Não, já tô acostumado. Minha mãe tá ali no palco e eu tô aqui trabalhando, vendendo. Não vejo que eles vislumbram assim, nossa, que é o trabalho da minha mãe, do meu tio, do meu avô. E assim vai indo. É meio que natural. Vocês conseguiram fazer como se fosse uma normalidade com eles, então. Não tá, porque, para quem conhece vocês nos bastidores, seus pais, você e o Johnny, vocês são extremamente simples, né? Eu falo isso para todo mundo. Eu acho que se eu tivesse que definir vocês numa única palavra, a família, seria simplicidade. Vocês tratam todo mundo com muita educação, seja quem for, da escala que tiver, se é uma pessoa que está com a gente ou um sócio muito grande, vocês sempre tratam todo mundo igual. Então, acho que eles já estão no caminho certo, né? E tem também, o que eu acho que eu vejo mais diferença é quando a gente vai nos Fire Experience, que são dentro de resorts, né? Para quem não conhece, não acompanha. Então, são 3 dias em resort e eles vão também. Mesmo que seja de dia de semana, eles faltam na aula para ter o convívio, ter essa
vivência, que eu acho que é agregadora tanto quanto a estar na escola. Então, eles faltam e vão trabalhar, vão se divertir, vão brincar, vão se relacionar com as outras crianças dos clubes, mas é interessante porque eu sempre falo assim, ó, né, nesses 3 dias eu estou trabalhando. Então, e eles são bem independentes, então vocês querem acordar a hora que vocês quiserem, beleza, mas vocês vão tomar café, depois vocês se trocam e vão brincar, e eu tô trabalhando, eu preciso dar atenção. Neste momento, a gente tá num resort, é familiar, mas eu tenho que dar atenção para os sócios do clube. E para eles eu dou, assim, uma pequena atenção, mas eles já sabem que eles não vão ter a mãe Carla ali. Quem tá ali é a Carla, a mentora do clube. E aí eles se viram e tá tudo bem, mas tem que dar esse alinhamento que é diferente de uma férias em família, entendeu? E aí eles entendem. Uau! Se tivesse que resumir sua trajetória em uma única palavra, qual seria? Dedicação. Eu sou muito dedicada ao que eu faço e é natural, assim. Então, acho que pode ser dedicação, não sei. Você me pegou essa. Realmente, você é uma pessoa extremamente dedicada. E eu acho que organizada também. Você é extremamente organizada, Carla, porque a quantidade de coisas que tem sobre você, né? E você conseguir separar tudo com o time, dividir, cobrar um ecossistema que hoje vocês são gigantes. Mesmo assim, eu conheço você há um pouco mais de um ano. E é a mesma pessoa, mas com 1 trilhão de coisas a mais do que você tinha um ano atrás. E você continua a mesma pessoa. Acho que realmente é uma palavra que define. Uma coisa que eu sou também bastante, Rô, é observadora. Eu estou o tempo todo observando estrategicamente o que pode me fazer bem ou trazer para as nossas empresas. Exemplo, ontem eu fui num casamento. Aí eu já estou observando se aquele lugar do casamento pode ser para algum dos nossos clubes, já mando no grupo de quem faz, esse pode ser para o nosso clube e tal, esse fornecedor e não sei o quê. Então eu estou me divertindo, mas ao mesmo tempo eu estou observando. Aí, por exemplo, no Missão Fire, meu papel lá é só apresentar. Mas eu deu problema aqui, mando aqui, eu observo muita coisa. E aí isso ajuda muito porque são olhos estratégicos pensando, né? Não é olhos críticos duros, é olhos de tipo, tô te ajudando, vem. E aí dá docilidade certo, feminina. Assim. Pode ser. Qual foi o momento em que você percebeu que liderar não era mais uma escolha, mas um chamado? Olha, são acho que 2 processos. Liderar dentro da empresa, eu já lidero há muito tempo. A gente percebe que precisa de um time sonhando o mesmo sonho para multiplicar a sua empresa. Então, quando lá atrás, 2016, mais ou menos, que a gente entendeu que cultura organizacional era muito importante, muito forte, e a gente potencializou, isso fez toda a diferença para os nossos negócios, né? Foi a nossa primeira virada de chave, foi entender que cuidar das pessoas, cuidar da organização é muito melhor do que só os donos terem um propósito com relação à empresa. É muito melhor que todo mundo sonhando o mesmo sonho. Então, ali foi uma virada de chave de treinar pessoas, colocar a cultura, tolerar a cultura que você quer dentro da sua empresa para crescer. Foi a nossa primeira virada de chave em relação ao crescimento da empresa. A gente já estava bem, já era grande, mas precisou de colocar a gente mais forte para todo mundo crescer, vender, atender cliente bem, ser uma empresa que gosta da diversão e tal. Então, a valorização do funcionário ali é uma chave muito importante, assim. Então, a gente já liderava, ok, mas entendeu esse processo. Aí, falando da liderança para fora, né? A liderança fora da empresa, teve a parte que a gente entendeu que os contadores não eram muito bem vistos dos empresários, e aí uma parte da liderança é a influência. Então, como que a gente vai influenciar a nossa classe contábil a se posicionar de maneira diferente? Vai ser só nós mesmos vamos nos posicionar de forma diferente, mas os contadores ainda vão continuar sendo mal vistos, né? Indesejados, aquele mal necessário? Não, vamos influenciar a classe como um todo e fazer a diferença para toda a classe, porque
tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem empresa para todo mundo. Eu não vou dar conta das milhões de empresas que tem, mas eu posso, sim, influenciar a minha classe. Então, a autorresponsabilidade chega ali na liderança. E falando da liderança feminina, aí a minha virada de chave foi quando eu entendi que eu já liderava. Aí, é engraçado, eu já liderava muita gente na empresa, eu já tinha feito muitas pessoas crescerem dentro da empresa, de secretária, né, de recepcionista, a gerente, a sócia, mas eu entendi 2 anos atrás que eu já tinha influenciado muitas mulheres a crescerem também. Então, de pequenas, né, profissionais de base a grandes profissionais. E como que eu também poderia liderar mulheres e transformar a vida delas para fora. E aí foi por isso que eu também coloquei como um propósito liderar as empresárias para elas crescerem e a gente mudar o empreendedorismo feminino também. E daí nasce a Comunidade Maravilha? A história, na verdade, é a seguinte. Depois do Missão Day do ano passado? Não, retrasado. Um irmão... A história é assim. Quando eu vi que eu já tinha liderado muitas mulheres, um irmão de uma colaboradora nossa veio visitar o Serac. Depois de um Missão Day. Eu conheci ele no Missão Day, aí logo depois eu não sei o que teve no Serac, ele veio pela primeira vez ver. E aqui no Serac tem a Árvore da Liderança. A Árvore da Liderança, que embaixo, na base, tá os fundadores, o meu pai e eu e meu irmão, né? Então, nós somos a base e os outros ramos são os frutos, porque nós somos a base para os frutos florescerem. Então, e aí tem os líderes e as líderes também. Esse irmão veio visitar o Serac e viu a foto da irmã dele na árvore. Tirou uma foto, postou, marcou o Serac e escreveu. E assim, quando marca o Serac, de vez em quando eu vejo, de vez em quando não, né? Porque passa. Marcou só o Serac, mas nesse dia, coincidentemente, eu vi e ele escreveu: que orgulho da minha irmã, saindo da onde ela saiu, que ela veio bem humilde, preta, chegar à liderança de uma das maiores contabilidades do Brasil. Postou. Aí aquilo, quando eu vi, eu falei, nossa. E aí veio essa história e todas as outras, aí vai tudo na minha cabeça. Assim, cara, como que eu já fiz isso para as mulheres da minha empresa e o que eu posso fazer para reverberar isso para as mulheres fora? Aí eu tive a ideia do filme da Mulher Maravilha. As minhas líderes participaram do filme da Mulher Maravilha. E com isso a gente reverberou para a liderança feminina e etc. Então foi o início aí do propósito de liderar mulheres para fora. Mas até tem muita gente que me pergunta sobre clubes e tudo mais. E eu acho bem interessante da Comunidade Maravilha, porque eu falo, é um caminho para se iniciar. Né? Um projeto muito bacana, com muito insight, muita informação. É uma comunidade forte. Para a pessoa que está assistindo e ela quer fazer parte, é no seu Instagram que Sim. a pessoa escreve? Eu sou Carla Martins, vamos deixar, né? Na verdade, a Comunidade Maravilha, ela é boa para iniciar por 2 motivos. Pode ser um, ou pode ser outro, ou pode ser os 2. Primeiro, o ticket é mais baixo, então é para pequenas e médias empresárias que ainda não têm o aporte financeiro para estar nos clubes mais high ticket. Mas mais do que isso é o passo de coragem. Porque as mulheres, elas ainda... É menor o número de mulheres que conseguem investir nelas mesmas. Elas pensam em qualquer coisa antes delas mesmas. Elas pensam nos filhos, elas pensam na família, elas pensam até em trocar de sofá. Mas investir em conhecimento para crescer a própria empresa ainda é um passo a mais. E aí, quando o ticket é um pouco mais baixo, ela dá aquele passo de coragem. Mas eu tenho já inúmeras mulheres que foram para Star, para Fire, para Energy, mas começaram no pequeno ticket. Então, é um passinho, aí depois ela... Ai, nossa, gostei. E aí ela continua. Aí, mulherada, vai no Instagram da Carla. Vocês não vão se arrepender. O que mais te dói quando você olha para a forma como muitos líderes ainda conduzem suas equipes hoje? O que mais me dói é, assim,
O que é intolerável para mim é falta de respeito, né? Como você falou que a gente trata todo mundo com muito respeito. O nosso espelho é o nosso pai, ele nunca tratou ninguém com desrespeito, né? Nunca teve xingo, nunca levantou a voz. A gente não precisa, a gente cresceu e continuou esse legado. Então, é muito normal, mas, na verdade é muito comum, mas não é normal, que líderes não tratem as pessoas com respeito, sabe? A gente fala que não é questão de ser melhor do que o outro, é só questão de quão mais responsabilidade você tem em relação à hierarquia, mas é todo mundo igual, todo mundo tratado com respeito. Então, quando eu vejo algo nesse sentido, eu fico muito pé da vida, que eu falo, não dá para ser assim, as pessoas elas precisam ser tratadas de uma forma com muito amor, para que você lidere com eficiência. Isso sempre foi o que mais me encantou em vocês. Então, toda imersão, e eu já vi vocês em momento de muita pressão. Muita pressão, atrasado o cronograma, e vocês, normal, conversando com todo mundo. Eu nunca vi você e o Johnny gritar com ninguém, porque estava atrasado, sempre, gente, com muita educação, muito carinho, sabendo a pressão que vocês tinham para resolver o problema, mas conseguiram se segurar e tratar todo mundo com respeito. Sim. Parabéns mesmo. Eu acho que assim, claro que às vezes eu tenho cara de brava. Eu sei que eu tenho cara de brava. Nunca aí as pensei pessoas... nisso. Não, imagina. Eu sempre achei que você com uma cara de boazinha demais, na verdade. Mentira! Não, me pega sem tá ninguém me olhando. Você vai ver que cara de brava que eu tenho. Quando tiram uma foto minha e eu não tô sabendo, né? Nossa, Entendi. Tem várias. Eu tenho cara de brava. E aí as pessoas têm um pouco de medo, mas depois descobrem que eu sou mais boazinha do que eu deveria. Sim, essa é bem boazinha. Mas aí depois a gente vai entendendo os nossos potenciais como líder, como pessoa, e vai sabendo lidar com os diferentes tipos de liderados também, que é um dos grandes diferenciais de um grande líder, saber falar com as pessoas de diferentes formas, dependendo de como elas reagem a isso. E os clubes acabam te ajudando muito, né? Porque eu acredito a quantidade de pergunta. Você já tem um time muito grande, muita gente, mas todos os clubes e a comunidade que você está envolvida, alguma vez, alguma pergunta, você precisou parar, pensar e estudar? Uma coisa que você falou, não, tem que raciocinar isso aqui, porque isso aqui nunca apareceu para mim. Eu não vou lembrar o exemplo concreto, mas eu acho que sempre tem perguntas assim, putz, nunca vivi isso, mas deixa eu pensar, o que eu faria? O que eu mudaria nessa sua forma de pensar? Qual que é a sua ideia? Eu sempre jogo também, né? Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua sugestão? Então, a liderança perguntadora é muito importante para você próprio raciocinar até nas ideias. Mas, obviamente, que quanto mais pergunta, mais você ensina, mais você aprende também. Então, real, já aconteceu parecido. Aí você faz links do que já aconteceu parecido com o que você poderia atuar. Então, sim, respondendo essa pergunta, muitas vezes vem umas perguntas aleatórias. E aí tem duas coisas, ou raciocinar para o que faria, ou também ir num expert no assunto, porque às vezes vem a pergunta errada para a pessoa errada. Eu tenho a minha expertise e eu contrato pessoas melhores do que eu em outras áreas. Então, às vezes, essa área nem é comigo. E aí eu vou lá e aí, às vezes é pelo WhatsApp, aí a gente fala, peraí, deixa eu ver. O que você falaria nessa tal situação? Beleza, então eu vou falar isso também. Então, a gente se ajuda também muito. E aí você aprende, né, queira ou não queira. Eu falo com os sócios que você tem uma genialidade, inclusive eu falo isso com o Johnny. Quando a gente está tete a tete com você é monstro. Das mentorias que eu fiz aqui, a sua ou é a primeira ou é a melhor que eu fiz. Porque eu acho que você tem muito conhecimento. Quando vem seu livro, Carla? Joel J falou no podcast dele que eu preciso fazer, né? Aí eu ia fazer para outubro, só que aí vai misturar com o do Johnny, e aí eu joguei para março, né? Mas vem, mês da mulher. Mês da mulher. Uau, precisa, eu acho que você tem muito conteúdo. Eu acho que é o que você falou, as mulheres muitas vezes não se colocam em primeiro lugar. Eu acho que quanto mais escritora e empresária tiver dispostas a estar lotando livraria, elas vão falar, opa, preciso dar atenção para isso, né? Preciso mudar. E acho que você tem muito material aí para estar no livro.
Em breve, em breve. O Senac tem milhares de clientes e colaboradores. Qual foi a decisão mais arriscada que você tomou nesse processo de crescimento e que poderia ter dado muito errado? Ah, eu lembro quando a gente é uma contabilidade e a gente foi trocar de sistema e tem um lance na liderança que é o confiar demais. E neste momento, meu time, mais principalmente eu, a gente confiou demais numa pessoa que estava validando o sistema. Então, a gente tinha um sistema há mais de 20 anos, com toda a base dos clientes. Aí a gente foi mudar de sistema e deu muito ruim. Deu muito ruim, porque essa pessoa que dizia que estava validando era nosso time, era uma pessoa do nosso time, não validou nada. E a gente fez, validou isso, validei, validou aquilo, validei e tal. Aí a gente cancelou olha só, a gente cancelou com o sistema anterior, fez as validações nesse meio tempo com o novo sistema. Aí nesse meio tempo o sistema anterior já não queria mais a gente, né? Porque a gente estava cancelando, a gente fez a virada de base e deu tudo errado. A gente passou 3 meses num caos bem forte. Eu tive medo de perder muitos clientes, a gente perdeu alguns, mas muitos a gente conseguiu, e assim, era sistema de folha. Então não era, sei lá, 500 clientes, não lembro exatamente qual era o número lá na época. Eram os 10 mil funcionários reclamando com os 500 clientes que reclamavam com a gente. Nossa, foi o caos. O nosso time também em prantos e num caos profundo de tentar atender, mas o sistema não ia. Mas passou, e esse foi um grande lance, assim. Então, depois disso, nunca mais a gente troca um sistema sem realmente ter um dono do processo, e esse dono do processo tem o chefe dono do processo com o chefe dono do processo. Principalmente um sistema tão importante, né? Implantar um de atendimento mais rápido, ok. Mas mudar a nossa base, o nosso banco de dados e tal, foi muito delicado. E eu trabalhei muito nessa época, né? Mas tanto que eu sentei lá, eu vinha de tênis, sentava Red Bull, tarará, tarará, porque a gente teve que botar realmente a mão na massa. E nessa época eu já não botava mais a mão na massa. Então eu tive que sentar e botar a mão na massa do que eu podia fazer junto com toda a galera pra gente passar dessa crise. E só que aí quando eu falei com algumas líderes anos depois, aí elas, me lembra um dia de liderança que eu fiz a diferença na sua vida. Foi no dia que eu sentei no meio do caos e eu tava lá junto, etc. Então, pelo menos dos males, o menor, pelo menos eu inspirei as pessoas de que elas podiam contar comigo. Mas nessa trajetória aí de crescimento, olha, passei por bons bocados. Com certeza que você marcou o chorar junto, né? Você tava ali, presente no desespero. Que nem você falou, desci, voltei para operacional, não tava mais, mas você tava ali apoiando do lado, vai dar certo. Eu fico imaginando quantos dias até começar a dar certo, porque um monte de cliente que talvez vocês tinham, aí vai eliminando e vai pequenas vitórias por dia, né? Que daí você tem que olhar e falar, tá dando certo, já deu 10, agora 20, agora 30. Isso. Eu acho que isso realmente marca, porque é o que eu falo. Nós, empresários, nunca podemos soltar a mão. E a gente tem que se lembrar do elo, né? Então, e às vezes a gente precisa voltar, mas continuar com a mão muito firme. Falou, tô aqui, tô presente. Fica tranquilo, né? Confiança demais ativa a nossa preguiça. Verdade. Então, de vez em quando, a gente precisa ir lá, descer um pouco e ver se tá tudo bem. Confiança demais ativa a nossa preguiça. Uau, boa frase essa. Se você tivesse que desmontar todo o Senac hoje e recomeçar do zero, o que você faria diferente? Olha só, você falou que não ia fazer pergunta difícil. Pra você todas são fáceis. Desmontar o Senac? O que eu faria de diferente? Que difícil, não sei. Não sei. O que você faria de diferente na sua empresa? Peraí, deixa eu ver. Desmontar. Por que eu desmontaria? Porque tem que colocar alguma peça diferente no meio do processo ali. Eu não sei. Não sei.
Não, vou para a próxima e O eu que eu volto faria, nessa. o que eu faria de diferente talvez era ter entrado em grupos de relacionamento. Então, assim, eu não Para o consigo o crescimento ser mais desmontar. rápido. Eu não consigo saber o desmontar, tá? Mas o que eu faria de diferente seria, primeiro, a gente se desenvolvido em questões de mentalidade mais rápido. A gente estava, eu, meu pai e o Johnny, a gente estava vivendo no estável, no confortável. Obviamente que a gente tinha a parte que a gente quase faliu, a gente foi crescendo e tudo mais, mas foi numa estabilidade, né? Eles eram mais os vendedores, não tinha um super time de vendas e tal. Aí a gente começou a ter um pouquinho de vendas e aí entramos nos grupos de empresários. Então, nesse ponto foi o ponto que a gente cresceu. E isso já existia. Então, se a gente soubesse disso antes, a gente teria entrado mais rápido. Resultados teria vindo antes. O resultado teria vindo antes. Tinha uma época também que a gente era nichado, né? Por muitos anos a gente foi nichado para cartórios, depois que a gente abriu para empresas de forma geral, baseado no que os clientes pediam para atender seus familiares, etc. Também acho que teria aberto isso mais rápido, porque a gente conseguiu expandir também o tipo de clientes e, com isso, expandir a referência. Porque a gente tinha a referência só dos cartórios, dos eventos só de cartórios, da classe só dos cartórios. Então, a gente já era, a gente ainda e já era a maior contabilidade para cartórios do Brasil. Mas quando a gente saiu um pouquinho da nossa bolha, então sair da bolha, sair da nossa outra bolha e ir para uma bolinha que é a da contabilidade, aí expandiu a mente com outros clientes, com outros tipos de serviços, com outros tipos de empresários, e aí a gente, tem um outro mundo aqui que a gente pode. Então a gente teria saído mais rápido. Depois foi o marketing. Aí o marketing eu acho que veio na hora certa, que é quando potencializou realmente o marketing digital. Eu acho que antes ele ainda era mais mais tava já, mas a gente não saiu tão depois no marketing. Então acho que mais esse ponto dos empresários de ter expandido, acho que pode ter sido antes. Então, clubes, às vezes abrir mais mercado dentro do que você faz e investir em marketing. Isso. 3 pilares muito bons aí. O mundo corporativo ainda é marcado pelo machismo. Qual foi a situação mais dura que você enfrentou como mulher em posição de liderança e como isso te moldou? Tá. Em posição não de liderança, mas em posição como mulher, teve uma época que eu fui morar no Nordeste, né? E eu morei... E aí lá eu tava como posição comercial. Na época a gente era bem menor e eu tava em posição comercial. Eu com 20 anos, mais ou menos, pequenininha do jeito que eu sou, no Nordeste, que é uma região mais machista, né? Não quer dizer que São Paulo não é, mas eu acredito, pelo menos naquela época também, que faz mais de 10 anos, 15 anos, mais ou menos, que era mais machista. Ou seja, eu tinha que chegar lá, toda menininha, falando pra eles que eles estavam fazendo tudo errado. Aí ou ninguém me ouvia, ou me cantavam, ou não tava, ou eu ficava na sala só esperando. Então, acho que foi a época, assim, eu não tenho grandes problemas, tá? Não passei por tanta coisa na parte de machismo, porque a empresa sempre foi minha. Então, na minha empresa, não tem machismo. Então, só que, óbvio, quando eu saio sair pra fora é redundância, mas quando eu saio pro mundo, aí você acaba tendo algumas coisas, mas eu sempre ouvi muita coisa das meninas que vieram de outras empresas e também das empresárias de forma geral. Quando eu passo a ser mentora, aí eu sei que tem homens que me ouvem e homens que não me ouvem. E aí eu falo, que pena que você não vai me ouvir, porque eu tô sempre certa, aquelas... Tô brincando. Que pena que você não vai me ouvir uma hora. Quem sabe essa pulguinha que eu te deixei, você acaba ouvindo, e muitas vezes acontece isso. E aí a pessoa volta atrás e fala, putz, realmente eu poderia ter ouvido. Não só. Mas tem muita coisa que tá dentro, sabe? Então a gente vai mudando a sociedade. Mudar a pessoa, ele tem que ter tido um baque maior para ele entender que a mulher, que pode respeitar a opinião da mulher, etc. Então é uma construção, assim. Eu também não levo muito pro coração, não. Eu vou fazendo o meu e quem quiser ouvir, ouve. Quem não estiver preparado... Tá certo. Eu sempre tive mais facilidade de trabalhar com mulher. Eu acho que
vocês têm um lado de sentimental que as empresas e as corporações ganham muito. Então, para uma mulher trocar uma empresa, ela pensa muito. Então, ela fala como eu sou tratada aqui, como eu tô ligado à minha coordenação, qual o valor que eles me dão aqui internamente. O homem não. Por R$ 50 ele troca de empresa. A mulher não. Ela, de fato, ela coloca um monte de coisa para ela, de fato, decidir sair da empresa. E eu acho que vocês têm uma coisa que nós, homens, não temos, que vocês conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem só consegue fazer uma, no máximo 2. Vocês, a gente pode dar 5 informações para vocês que vocês vão fazendo as 5 ao mesmo tempo. Então, eu acho que, de fato, se abriu muito, né? Esses dias eu vi um podcast da fundadora do Nubank. Ela criou essa empresa gigantesca com 4 gravidez, se eu não me engano. Durante as 4 gestações, a empresa crescendo. Sim. Como que um homem passaria por isso? Nunca. Se ele tivesse gripado, acho que ele desistia, entendeu? Então, imagina 4 gestação e o Nubank cresceu como cresceu. É porque tinha uma mulher à frente. Então, acho que as corporações, elas precisavam, de fato, olhar o poder da mulher. A mulher, ela tem uma força, assim, absurda, né? Sim. Eu acho que você representa muito bem isso. Obrigada, obrigada. Eu passei por 2 gravidez nesse meio tempo e eu trabalhei na maternidade. A Moa teve que ficar 3 dias a mais na maternidade e eu não tinha finalizado um negócio. Eu falei, traz meu computador que eu preciso finalizar aqui. Porque ela antecipou e aí foi. E aí... Sério? Na maternidade. Nossa. Na maternidade. E não parei, né? Eu consegui ficar com ela 8 meses em casa e com o Luiz 6 meses, mas desde o dia que eu pisei em casa ou na maternidade, eu continuei trabalhando. É um pezinho no carrinho e o computador aqui, ó. O homem não faz isso de jeito nenhum. Mas eu poderia ter parado um pouco mais, tá, Rô? Eu acho que daria até para ter parado um pouquinho. Filhos não mais? Não estão nos planos. Então não tá fechada. Não estão nos planos. Não está fechada. Não tá fechada. Não, eu ainda posso ter filho, mas Sim, eu não... Bom, quem sabe muda não de estou opinião. Nos planos, Você tá você é nova ainda, Carla. Você tá num outro patamar, às vezes uma mãe num outro contexto. E você é muito nova. Não. Dá trabalho, viu? Dá trabalho, muito, você sabe que se dá. Você acredita que as mulheres lideram de forma diferente dos homens? O que existe de poder nessa diferença? Sim, as mulheres lideram diferente. Tem um pouco mais de empatia, um pouco mais de pensar no contexto geral e não somente no profissional. Se bem que eu venho vendo, né? Eu tenho visto que tá mudando, assim. Eu acho que o mundo precisa enxergar todos com empatia, mas ao mesmo tempo com resultado. Então, a mulher tá vendo um pouco mais de resultado e o homem tá vendo um pouco mais de empatia. E aí, estamos ficando um pouco mais parecidos. Mas a mulher consegue pensar em mais coisas. A mulher é um pouco mais estável em termos de processos, de sentar e organizar coisas. O homem normalmente tem mais... Ou ele é mais líder, e aí ele é dominante e bota todo mundo para frente, ou ele é mais sentado processual mesmo. Ele não vejo tantos homens no meio termo, que é o pensar nas duas coisas. Então, a mulher consegue mais conciliar esses 2 tipos de homem, vamos dizer assim. A única coisa, né, em termos de pontos fracos, é que a mulher, por ela ser mais empática, ela tende a ser mais boazinha, ela tende a ser mais mãe em vez de líder, ela tende a tolerar mais coisas e aí fica sofrendo com aquilo por mais tempo. Então, a dificuldade de demitir, também a dificuldade de delegar certas coisas que ela pega mais para ela e aí acaba tendo mais problemas psicológicos, etc. Então, é um ponto que a mulher ela precisa entender ali que ela pode gostar de gente, mas ela tem que gostar de lucro também e aí juntar as 2 coisas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Lógico. Nossa. Tá trazendo uma nova mulher, né?
De fato, aqui se preocupa também com o resultado, né? Não É, só na liderança. Eu acho que exatamente. você tem falado muito isso, né? Todas as imersões que nós fazemos, você sempre traz essa palavra resultado. É importante também olhar para o resultado, né? Se um dia apagassem todos os seus projetos, clube e negócios, qual mensagem você gostaria que continuasse marcada nas pessoas? Que legado você deixou com tudo isso que você construiu? Quanto mais pessoas impactadas, maior o seu legado. Essa frase sua é muito forte. Nossa. E eu lembro que foi na última imersão, né? Na Foi na penúltima. penúltima. Na penúltima, que foi muito impactante. A questão das crianças ali, né? E a gente com aquela frase atrás e todo mundo muito emocionado, algo extremamente forte, né? Da onde você tirou aquela frase, Carla? Fiquei impressionado com você. Eu não vou lembrar de onde eu tirei, mas eu acho que é algo que eu fui transformando dos meus ensinamentos. Eu tenho, antes dessa frase, eu tenho você cuida do seu time, pro seu time cuidar da sua empresa. Que nada mais é do que você cuida das pessoas e eles multiplicam o seu legado, né? E aí, quanto mais pessoas impactadas, maior o seu legado. Porque também não é só. A gente colocou num contexto da ação social, mas não é só isso, né? Se eu estou te impactando, você está impactando a sua família está impactando os amigos dele. Então, quanto mais a gente multiplicar a nossa mensagem, mais as pessoas se tornam próximas, gratas, mais prósperas também. Então, esse é o ponto, assim. Eu sempre cuidei das pessoas. E aí fui transformando a frase. Mas não é o dinheiro que você vai transformar as pessoas, é o que você as fez sentir, né? Esses dias eu tinha acabado a palestra e veio uma pessoa me procurar. Fiz reunião para entrar. Falei, é minha opinião, obviamente. Opinião do Rodrigo, sócio da Energy. Eu falo para as pessoas, esquece essa questão de ROI. O que você vai ganhar lá é muito além de questão do que você vai vender. A hora que você entra, que você pega dois gênios, como o Johnny e a Carla, a equipe dele inteira, preocupa-se em mudar a mentalidade. Use as mentorias para você expandir naquele tema. O que daquele tema, que os profissionais aqui são muito bons, você vai expandir sua mentalidade. Porque a hora que você volta para sua empresa, para o seu negócio, o que você vai multiplicar, aí sim é o seu ROI. As pessoas, não, então eu vou pagar esse ticket e lá eu vou vender. Cara, para com essa questão de querer vender. Pode acontecer e tá tudo bem. Acontece sim, é relacionamento, tem muita gente, muito tipo de empresa. Não são mais só contadores, tem multinegócios dentro dos clubes. Mas se preocupa com a mudança de mentalidade, que é o que você falou. Olha o impacto que vocês fizeram na minha vida, né? Olha lá, eu e a Fabiana, os quatro. Um grande impacto que eu vejo, eles estão contando os dois maiores, que vai ser o Missão Day. Então, a gente quer ir no Missão Day. O Heitor nem queria estar comigo na contabilidade. Ele conheceu o Johnny, ficou encantado, vai fazer a contábeis ou administração. Ele está vendo qual ele vai fazer. Mas ele falou, pai, eu quero estar no escritório. Então, é isso que vale. Sim. A gente pode gerar negócio, óbvio que eu gerei um monte de negócio, né? Mas eu acho que focar na mentalidade é o que vocês fazem de melhor no palco. Então, quando você e o Johnny vêm, a última imersão do Fire, eu falei para você, Carlos, tá de parabéns. Porque o que você trouxe ali de ferramenta pra gente, uma coisa que, por mais que a gente esteja em podcast, tá em muitos canais, eu acho que vocês, de fato, pensam com muito carinho, porque vocês sabem o momento que nós todos estamos, né? A gente vai falando, você fala qual o conteúdo que eu posso levar de melhor para que os sócios virem a chave, né? Sim. Então, acho que as pessoas tinham que entrar pensando muito mais no que vocês têm a acrescentar de mentalidade. O ROI vai vir, né? Que é intangível, né? Assim, eu acho que também não julgo a pessoa porque ela ainda não entendeu. Então, se ela não entendeu, ela vai ter que entrar por um outro motivo. E aí lá ela vai descobrir, talvez ela fique, não pelo ROI, mas ela fique pela transformação que ela foi feita. Então, quando eu estou apresentando para alguém, eu apresento as duas coisas. Porque queira ou não queira, ela, no final das contas, ela vai pensar, putz, mas como que eu vou reaver esse valor? E aí eu falo, por exemplo, no Fire, num ambiente de 180 empresários,
Qual que é o seu ticket médio? X. Você não consegue 2 clientes em 180. Então tá muito ruim seu negócio. Você não consegue 3 clientes num ambiente de 180, ou você tá vendendo errado, ou o seu produto ou serviço é muito ruim, porque não dá, não é possível. O resto é lucro. Aí a pessoa, é verdade, então eu sou boa, então eu vou conseguir 3, 4, 5, 10. Isso, entendeu? Só que aí depois fica pela mentalidade, pela comunidade, pelo pertencimento. Forte. Qual é o maior erro que um líder pode cometer com sua equipe? E o que você nunca toleraria? Toleraria, acho que é a falta de respeito que você disse. Mas o maior erro que um líder comete? Não entender que ele é o espelho. Então, ele tem que ser o melhor funcionário, mais animado, mais empolgado. Num dia bom, ele não vai para a empresa. Pelo menos ele tem esse Boa essa. privilégio. Verdade. Você tá ruim, você entenda que você é o que as esponjas vão absorver. Então, se você não tá legal, você pode não ir, você não vai. E aí você lidera de longe, fala que aconteceu algum imprevisto, você não vai. Porque... Não precisa do rosto, né? Exato. Mas não só num dia bom, mas também num dia ruim, mas também no dia bom. Então, no dia bom, você tá animado, você tá focado, você não fala mal da sua empresa, você não fala mal do cliente, você contorna, você fala assim, putz, esse cliente é desafiador mesmo, mas vamos tentar ver o que a gente pode fazer com ele. Quem pode atender ele melhor? Beleza. E você, fulano, quer atender esse cliente? Então, eu vou te dar uma remuneração a mais. Enfim, você o líder precisa entender que ele é o espelho o tempo todo. Ele precisa ser inspirador. A pessoa não vai ficar lá... Porque quem é o master daquela empresa? É o líder, é o dono. Ela tem que querer ser igual ao dono. Ou parecido com o dono. Fala assim, cara, não, eu tenho aqui o meu carro popular, ou eu tô indo de metrô, mas eu quero ter o carro do dono. Só que se o carro do dono é ruim, assim, onde que eu vou chegar? Ela vai falar assim, onde que eu vou chegar? Vou chegar naquele carro. Aí a pessoa, não gosto de carro e tal. Então, a inspiração é também pro liderado. Então, não é só para cliente, não é só para mentorado, é também para o colaborador, é a inspiração. Pô, até onde eu chegar, até onde eu posso chegar? Ali. Então, essa inspiração é boa. Então, tem tudo isso também. Então, tem muito... falando dessa parte de ganhos e de mostrar, tem muito empresário que fala assim, não, eu viajo, eu não mostro. Por quê? Porque meus colaboradores estão vendo. Eles vão achar que eu não estou trabalhando. Não, pelo contrário. Daqui a 10 anos, ele quer não trabalhar igual você não tá trabalhando. Ou ele quer viajar trabalhando porque sabe que você está no WhatsApp falando com ele, mas você está inspirando o tempo todo. Então, esse é o ponto. E aí, respondendo a outra pergunta, além da falta de respeito, uma coisa que não é que eu não tolero, mas uma coisa que é muito sensível pra mim é mentira. Prefiro que você me fale a verdade. Você fala que você errou, ou fala que você vai perder o prazo, vou perder o prazo, tal. Recombina um prazo, do que você inventar uma desculpa esfarrapada. Isso me tira muito do sério, assim. Então, cara, só me fala. Eu demito. Falo isso pra todo mundo no escritório. De mentira? Mentiu uma vez só. É. Porque aí você perde a confiança. Você perde a confiança. Mas, assim, a mentira em si, a gente precisa entender por que mentiu. Porque tem também os motivos da mentira. Porque eu ia expor fulano. Porque eu fiquei com medo de ser demitido. Sabe? Tem um motivo. Se é uma mentirinha, aquela basiquinha, né? Se é uma mentirona, aí não, tem que demitir. Mas, então, isso aqui, pra mim, é mentira. A próxima vez, você só me fala. Errei. Porque o errar, eu não falo assim, você errou. Assim, tá bom. Eu fico menos brava que você errou e me conta a verdade do que você me mentir. Então, não mente pra mim. Então beleza. Então é uma coisa que eu fico bem brava. As pessoas sabem assim, não mente pra mim. Não mente, não me enrola. E não me enrolar também. Não me enrola, só fala real. Eu acho, o problema a gente tem, não custa falar. Tem um problema, perdi o prazo, não entreguei, vou entregar com multa. Vamos resolver. Agora esconder, você descobrir pelo cliente. E a pessoa ainda... Teve um caso lá que a pessoa falou pra não contar pra mim, entendeu? Eu falei, meu Deus. Nossa, é louco. Como? Aí que você perde credibilidade até com o cliente. Exato. Que eu falo, tem uma coisa que quando eu entrei vocês batiam muito na tecla, né? É quando a gente vai errar. A gente vai errar. Uhum. Então, quando é?
Então, a gente já tem que estar preparado para pagar uma multa, ter um problema, enfrentar um processo. É normal, vai acontecer, não tem como não acontecer. Então, acho que quando a equipe entende que precisa passar para você e aí a pessoa resolve não passar e aí te cria um problema, eu acho que aí talvez pior. entre o que você está dizendo, na mentira, né? Exato. Mas aí eu acho que não é que. Por isso que eu falei que eu não tolero, não tolero, porque às vezes dá pra você entender a situação e falar assim, ó, você tá vendo isso aqui? Isso pra mim é mentira, isso não pode Não, acontecer de só não novo. complementei. Seria as mentiras mesmo, Mas as a mentiras mentira pesadas. pesada aí não. Aí a mentira pesada aí acabou a confiança e aí você. Aí tem que sair mesmo. Qual foi a maior mentira sobre sucesso que você acreditou e como descobriu a verdade, se é que aconteceu? Qual a maior mentira sobre sucesso? Que todo mundo é legal. Nem todo Verdade. mundo é legal. Nem Nem todo todo mundo é mundo se legal. apoia. Verdade. Também tem a mentira que falam na internet que empreendedorismo é solitário. E não precisa ser solitário. Aqui não é, né? Aqui não é. Mas obviamente que é uma construção. Você tem que se botar em Sim. movimento. Se você está na sua bolha, só na sua empresa, não sai para o mundo. Aí sim é solitário, porque aí seus amigos passam a não entender essa seu dia a dia, sua visão, sua pressão, etc. Mas aí você precisa conhecer pessoas que estejam na mesma dor que você. Mas a mentira de que todo mundo é inspirador, é top. A rede social também tem muita mentira, né? Muita. Meu Deus, como tem. Ah, tá. É que você mostra só o que você quer mostrar também, né? É normal. Então, tem várias mentirinhas por aí que as pessoas contam mas a gente vai disruptando. Não sei se existe essa palavra. Deve ter. Deve ter. Vai tirando isso e vai entendendo qual que é a vida real. Mas a gente procura mostrar a vida real também, assim. Nas nossas imersões, por exemplo, é abrir o jogo mesmo, como que a gente faz tal coisa. Eu falo pra todo mundo. É Qual porrada. comissão, qual Sim. comissão, o que vai fazer, o que você está fazendo de errado, tal. Na nossa visão, obviamente, para que a pessoa cresça mesmo. Se tem uma coisa que não é mentira, é que a gente quer que todo mundo cresça junto com a gente. Então, quanto mais pessoas crescendo, maior é você também, não é hipocrisia. Então, E isso é real, vocês abrem o processo de fato, né? Eu já fiz todas as mentorias, obviamente, desde que eu entrei no clube, e vocês entregam todo o material, o passo a passo de como vocês chegaram. Então, realmente, quando eu falo pra pessoa, entra, porque você vai ter acesso ao beabá mesmo de uma empresa de sucesso. Então, deu certo. Então, porque curta o caminho. O caminho já está tão encurtado, já chegou lá na frente, né? E vocês passam tudo. O que significa de verdade viver uma vida de alta performance sem perder a essência? Como é que você e o Johnny conseguiu fazer isso? alta performance, para mim, está diretamente ligada à agenda, à organização de tempo. Então, é você ter exatamente o que você vai fazer em cada momento do seu dia, da semana, do mês. Porque aí você está presente naquele momento, você está fazendo tudo o que você quer. Se você se organiza muito bem com o seu tempo, você faz tudo o que você quer. Então, para mim, a agenda é liberdade. Liberdade não é fazer o que você quiser. E aí, quando você se organiza, você consegue fazer. Se você deixa no flow, você perde o time, perde o tempo, se atrasa, não entrega o que você precisa entregar. E aí, você vive em alta performance. E aí, sem perder a essência, você só coloca na sua agenda o que te faz feliz, o que te eleva para a sua meta, para o seu futuro, o que você quer, e o que te faz bem também, né? Porque você precisa entender que você é a sua prioridade e cuidar muito bem de você. Você é mulher, você é empresário, você é homem. Cuidar muito bem de você para poder cuidar das outras pessoas. Então, na sua essência tem que estar isso e tem que estar as coisas que você gosta. E o restante é entender que você pode delegar, você pode multiplicar tempo. Então, viver em alta performance, para mim, é isso, assim, entender o que faz, dar prioridade para o que te faz feliz, ou o que te faz bem, ou o que te eleva para o futuro que você quer, coloca na agenda, segue a agenda, e aí vai dar tudo certo. Como você quer que falem de você daqui a 20 anos?
Daqui a 20 anos. Carla Martins, daqui a 20 anos. Carla Martins, uma empresária, bilionária. Uau, boa! Boa! Porra, tá bom, hein? Empresária, bilionária, inspiradora de empresárias e empresários. Potencializou X mil, deixa eu ver quantas mil. Peraí. Chuta alto, cara. Deixa eu chutar, 20 anos? 500 mil empresas e pessoas a elevarem o seu potencial de propósito e financeiro. Tô inventando. Mas tá certo. E também minha super mãe, minha super vó, talvez. Já dá tempo. Daqui 20 dá, né? Vai ter 33, né? Tá com 13? É. 33, já tem que Dá te tempo, dar um neto, né? dá tempo. Nossa, Não, mas acho que uns 20... vamos ver. Dá tempo. Vai dar Tempo dá. Não sei se na geração dela vai ser normal, qual que vai ser qual que vai ser a geração, né? Super mãe, a super esposa, a super vó, talvez, super filha, o orgulho da família. Essa já é. Mas tem que continuar, né? É verdade, até lá. Não, mas não dá tempo de decepcionar, né? Pelo amor de Deus, o que vocês construíram. Vocês estão sempre em conjunto, né? E vocês estão sempre muito juntos. É nítido. Falo, desde o dia que eu conheci seu pai e sua mãe é um chaveirinho, né? Seu pai é um exemplo. Esses dias eu entrevistei ele e eu falei pra ele que orgulho que eu tenho dele. Sua mãe, sem comentários. Eu nunca vi uma pessoa estar tão a serviço do clube como ela. Sim. Os sócios sabem disso. Ela tá procurando cadeira para onde o outro vai sentar, que o filho do outro precisa de alguma coisa, que a esposa do outro não viu o marido, ela vai lá buscar a esposa. Sua mãe, eu não sei como que ela decora mais que vocês, quem são os sócios do clube, porque ela se preocupa com todo mundo. Não é com uma pessoa ou com outra pessoa. Sim. Então, acho que não é à toa que você e o Johnny herdaram isso, porque, como você disse, eu tive um excelente exemplo dentro de casa, né? Sim. Então, é bonito de ver isso acontecer. Então, acho que daqui para frente é mais do que sucesso. Carla, se você... Última pergunta, prometo antes de fazer meu agradecimento final que você merece. Se você tivesse que entregar um segredo de ouro agora... para quem está começando a empreender, algo que ninguém fala, o que seria? Que ninguém fala. Que ninguém fala. Bom, não sei se ninguém fala, mas ame delegar. Delega, delega, delega. Ensina, acompanhe, mas quanto mais liderança você tiver, né? Ou seja, quanto mais colaboradores você tiver, mais você vai multiplicar o seu tempo. E aí você consegue pensar na estratégia de crescer mais rápido. Muita gente fica, não, só eu faço bem, só eu que fundei essa empresa, eu que sei fazer tudo. Mas começa a passar logo, passa rápido, não fica eu, empresário, né? Eu, empresário, quem está começando. Passa logo, dá esse investimento em uma pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa, porque aí você consegue conhecer empresários, aumentar sua referência, e quando você aumenta a referência, você sabe que você pode chegar mais longe. Você já viu gente que trilhou o mesmo caminho que você está trilhando, e aí vai fazer toda a diferença para você começando. Eu não sei se alguém não fala, mas foi essa. Eu acho que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido Ame delegar, eu amo delegar. Amo que me cobram também, eu amo ser mandada já, viu? Manda que eu faço. E acaba impactando na vida das pessoas, né? Sim. Vai trazendo mais gente, né? Mais gente, mais confiança, mais espelhamento, mais inspiração. Carla, eu queria, antes de te agradecer, o quanto eu te admiro. Eu falo para as pessoas que estão à minha volta, elas sabem que eu faço as coisas publicamente, porque eu acho que a gente no reservado fazer é muito fácil. Publicamente, você está colocando sua palavra para todo mundo ouvir. E eu não era próximo a você, né? E sempre fui muito próximo ao Johnny, porque, na verdade, diferente de todo mundo, eu entrei pro clube de uma forma muito diferente. Vendo o Johnny no palco numa palestra. Então, eu nem sabia o que era clube. E aí, quando comecei ali a jornada com ele, e aí
tinha você, mas logo eu fui muito infeliz com você na primeira colocação que eu fiz para você e eu me arrependo muito de ter feito aquilo, né? E você me ensinou muita coisa. Você me ensinou a pensar para falar, você me ensinou a ter muito mais docilidade quando fala, você me ensinou a ver outra perspectiva à pessoa e muitas das lições que você me deu eu tenho colocado em prática. E mais do que isso, no momento de maior dificuldade que eu passei na empresa, eu procurei você, eu não procurei o Johnny. Então é o que você falou, quando você fala essa questão, né? É um problema seu não querer me ouvir. Eu estou aqui com a minha energia, com a minha potência, com tudo que eu sei para poder falar. Quem está perdendo de me ouvir é você. E aí eu tive o prazer de conhecê-la numa mentoria dedicada e saímos encantados com você naquele dia. E a partir dali, a minha admiração por você foi crescendo. Não só numa questão de torcida, porque eu via que a cada dia você estava mais e mais e mais entregue. E todas as vezes eu te disse, te mando no pessoal, né? Falei, Carla, você arrebentou, você tá demais, parabéns para você. Mas eu precisava fazer isso em público, porque eu acho não. Tenho certeza que você é uma mulher espetacular, uma líder nata e uma inspiração de fato não só para as mulheres, porque eu vejo que no clube muitos homens admiram você, pela líder que você é, pela mentora que você é e pelo excepcional profissional. Eu acho que parabéns. Obrigada. E obrigado por você ter aceito o convite de primeira para gravar comigo. E você realmente é isso, né? Você é aquela pessoa que de fato está preocupada em passar a sua mensagem para as pessoas. Não ficar olhando se estão gostando ou não de você. Você tem seu foco, né? Obrigada. Obrigada pelas palavras. É uma jornada do nosso relacionamento. Mas eu sinto muita verdade em tudo que você fala, o que você faz. Você já é outra pessoa desde que a gente se conhece e é muito bacana compartilhar tanto o meu crescimento com você e o seu crescimento, você compartilhar comigo. Então a gente tá junto nessa. Obrigada, Rô. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, com certeza. Tem muita coisa. E a você que assistiu, esteve até aqui, curte, compartilha e até o próximo episódio.